Leonardo, eu vejo que você defende muito e trabalha muito nos seus negócios a questão da cultura, né? O que é cultura para você dentro da empresa? Cara, cultura para mim, Marcão, ela começa... Eu te confesso, tá? Quando eu comecei a frequentar a Endeavor, comecei a frequentar muita startup e o pessoal, cultura. E eu, balela do caramba esse negócio de cultura. E aí, eu lembro que eu chamei um cara para fazer um trabalho de cultura comigo, para identificar a cultura da empresa. Cara, a gente parou a empresa um dia para redefinir tudo, valores, missão, visão, propósito. E hoje eu falo que qualquer negócio que eu vou lançar, qualquer negócio que eu vou entrar, primeira coisa que eu olho, cara, qual que é o propósito dessa empresa? Qual que é a missão dessa empresa? Quais que são os valores? Qual é o princípio? Porque isso aqui é a base da cultura. Só que quando você está nisso aqui, Marcão, que você fala assim, como que eu consigo passar a cultura para as pessoas? O planejamento estratégico sai da cultura, né? Se você fala que a sua empresa tem velocidade como importância, então ela é uma empresa de alto crescimento. O seu valor já está falando algo sobre o seu planejamento. E quando você vai desmembrar isso aqui, o que você precisa? De evangelizadores. Cara, você precisa de pessoas que falem sobre as coisas que você acredita e você precisa de rituais todos os dias. Por exemplo, minhas salas de reunião têm o nome dos valores da empresa. Minhas salas de diretoria, você entra lá, diretoria, não aceitamos desrespeito. Então, quando você começa a falar isso todos os dias, você vai vendo que você filtra as pessoas e é como se fosse uma tribo. Cara, é igual você pegar assim um índio para colocar ele na cidade. Ele se adapta? Não. Mas se você colocar um índio com índio, ele se adapta. Então, por isso a importância da formação de cultura começar no propósito, visão, valores. E uma coisa muito importante, Marcão, que poucas empresas fazem, a questão do código de ética e conduta. Cara, o que você permite, o que você não permite. Sabe a importância disso? Você dá liberdade, você dá autonomia para as pessoas, quando isso tudo está muito claro, e você como empresário, você tem liberdade. Cara, porque a pessoa não vai ficar te perguntando toda hora, ou pode isso, ou pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Cara, ele sabe. Lá na empresa a gente fala, cara, tudo que está aqui, ó, propósito, missão, visão, valores, princípio, código de ética e conduta, as regras estão todas aqui. Você pode fazer tudo que não fira isso aqui, essas regras. Então, isso dá uma liberdade para o time trabalhar, autonomia, liberdade para o time errar também. Ele sabe que se ele errar e tiver baseado nisso aqui, ele não vai ser julgado, não vai ter consequência. Eu vejo que as startups, as empresas de tecnologia e as multinacionais trabalham e já perceberam a força e a relevância desse tema cultura, né? Mas 95% das pequenas e médias empresas, dos empresários, tem o mesmo pensamento que você e eu tinha. Esse negócio de cultura é balela. Missão, visão, valores. Isso aí não serve para nada, não. Isso aí é uma conversinha fiada. Contratei um consultor que veio aqui, fez minha missão, visão e valores e não serve para nada. O erro já começa aí, né? Começa no empresário, né? Porque você não pode terceirizar a construção das suas diretrizes estratégicas. Você pode ter ajuda, mas tem que vir da sua alma, né, Leonardo? É o que você acredita, os seus valores. Ajuda da metodologia, né? Mas igual você falou, a ajuda é para conseguir tirar o que você tem dentro do seu coração. Exato. Tem que ser uma extração de você, não uma terceirização de você. Isso aí. E cultura, para mim, é o jeito de ser da empresa. Eu chamo a cultura do gerente invisível. Por quê? Porque é o que as pessoas fazem quando não vai estar o dono ou o gerente lá olhando o que está sendo feito. Então, quando você sai de férias na sua empresa, ou quando não tem nenhum gerente ou um supervisor, o que as pessoas ficam fazendo? Ficam falando mal do patrão, ficam na reclamação ou ficam focadas na execução? Então, é o comportamento padrão que mais aparece nas pessoas. Isso. Tem empresa que não trabalha por horário, trabalha por resultado. Tem empresa, e a sua eu sei que tem obsessão em alcançar a meta. Cara, é inegociável, nós vamos bater meta. Tem empresa que fica mais no conforto. E esse jeito de ser, para mim, Leonardo, é muito reflexo do exemplo da liderança, né? Para mim, o maior construtor de cultura é o exemplo dos líderes. Então, o que os líderes fazem vai gerar um espelhamento de comportamento nas pessoas. As pessoas ouvem muito mais o que você faz do que o que você fala. Quer melhorar a cultura da sua empresa? Ajusta o comportamento da liderança. A liderança tem que ser o exemplo dos valores, do direcionamento, da entrega de resultado. Então, se, por exemplo, você quer mais pontualidade respeito ao horário das pessoas, você tem que ser o exemplo disso. Porque
Na boa, cara, é uma tremenda incoerência, é uma incongruência, é uma falta de vergonha na cara. Você, por exemplo, querer exigir do seu time um atendimento excepcional ao cliente, mas o dia que chega um cliente em você e você tá lá meio nervosinho, você desrespeita o cliente. Ou o teu funcionário traz um problemão, você fala assim, cliente é fora da casinha. Ou seja, se você pede algo e faz outro algo, você não está tendo vergonha na cara, é incoerência, é incongruência. Então você tem que ser o espelho daquilo que você espera das pessoas, né? Tem até uma coisa louca, Leonardo, que muitas vezes eu ia trabalhar na empresa e eu pensava assim, eu estou indo para minha entrevista de emprego. Como assim, Marcos? Você é o dono da empresa e pensar... É porque na entrevista de emprego é que nem o dia que a gente tem a primeira paquera, né? Sim, você dá o seu melhor, cara. Você tá presente, você se arruma, você pesquisa, você estuda, você entrega o seu melhor. O dono da empresa, ele tem que entregar o melhor e não o pior. E aí tem um problema e um risco aí, que é a pressão. A pressão, ela nos faz errar, às vezes, o tom da comunicação, a decisão, nos faz, às vezes, ter falta de respeito ou tomar uma decisão um pouco no ímpeto. Então, por isso que eu digo para o empresário, se você sempre está correndo, uma hora você vai correr cansado. Então, de vez em quando, tem que dar um break, tem que ter intensidade, mas intensidade é diferente de não ter vida, né? Eu vejo que a gente também é muito nisso. Nós somos muito intensos, mas a gente tem a nossa academia, a gente tem as nossas viagens, tem o nosso hobby. Inclusive, quando é que você vai me levar para correr lá em Interlagos, nas suas máquinas? Vamos marcar, vamos marcar. Você lançou o desafio para mim aqui de escrever o livro. Vou devolver o desafio pro Leonardo. Tá bom, vamos marcar esse ano ainda. Esse ano, aí beleza, Fechou. Combinado. Fala mais de cultura, Leonardo, porque conta alguns rituais que vocês têm lá na empresa, porque vocês são uma das empresas que mais trabalha isso assim, de uma forma intensa, vívida, e eu vejo que, cara, quem trabalha com o Leonardo, quem trabalha na 300, tem o jeito da 300, assim, sabe? É meio que nem Ambev. O cara que veio da Ambev, porque o Jorge Paulo Lema, né, e o Beto Sucupira, o Marcel Tel, sempre trabalharam isso muito forte. Cara, às vezes você conversa um pouco com um cara assim e você fala, esse cara trabalhou na Ambev. Isso. Né? Porque tem um jeitão ali, né? É isso que eu ia falar agora, cara. Sabe quando você consegue enxergar que a cultura realmente está refletindo? Se você conversar com o Ronaldo, que é o nosso CEO, cara, você vai falar assim, parece que eu estou conversando com o Léo. Se você conversar com um gerente nosso, você vai falar, cara, ele fala as mesmas coisas. Então a cultura é quando o time consegue entender. E tem uma frase do Rick Baza, lá da Michael Page, que ele me falou uma vez, falou, Léo, cultura é o seguinte, cara, é igual a escadaria, é de cima para baixo. Já tiveram pessoas que me procuraram, Marcão, para falar assim, cara, mas eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, como que eu vou implantar isso na minha rotina? Cara, sempre lembrando, tempo é prioridade. Se você não está colocando na sua agenda, é porque você não está achando que o ritual é prioridade. Falando sobre ritual, tem uma parada muito louca que acontece na 300, né? Teve uma sexta-feira, acho que deve ter uns 15, 20 dias atrás, que a gente vendeu 65 franquias em um dia. Uau! Em um dia. Deve ser recorde mundial. Isso não sei, mas deve ser. Toda venda de franquia, nós temos um ritual de bater o bumbo. Mas por que acontece isso, Marcão? Pensa assim, eu tenho dentro de uma diretoria 10 hubs de aceleração. E eu tenho uma mesa aqui, vender franquia não é fácil, cara, é um negócio de ticket alto. E eu tenho uma mesa aqui que está 10 dias sem vender. E aí a mesa do lado acabou de fazer uma venda. Quando ele vai lá e bate o bumbo, ele está mostrando para todo mundo. Dá para vender. Dá para vender. Uau. Então, a questão do ritual tá para lembrar para as pessoas o seguinte, cara, é muito bacana você fazer resultado, mas é bacana também você comemorar. É igual, vamos imaginar que time você torce? Eu digo que eu sou palmeirense não praticante. Um dia eu tava almoçando, aí os amigos meus falaram, pô, o Palmeiras foi campeão brasileiro, um ano retrasado. Eu, comemorei com 2 anos de atraso. 2 anos de atraso. E eu também sou um corintiano, nesse momento não praticante, porque o Corinthians está muito ruim. Mas vamos imaginar um Corinthians e Palmeiras, e o cara vai lá, 45 do segundo tempo, faz um gol, e ele só sai de lá sem comemorar, sem nada, e a torcida não comemora. Cara, eu percebo que essas empresas, elas são iguais. Você faz um baita de um resultado e você não comemora, como que você consegue incentivar as pessoas a quererem fazer resultado? Então, o ritual para nós, e aí, cara, a gente tem tantos rituais. A
A gente cobra muito leitura na nossa empresa, Marcão. Mas quando eu digo cobra, a gente cobra mesmo. E aí nós temos o grupo das 5, o grupo das 6 da manhã, o grupo das 7 da manhã, que são grupos de WhatsApp que o cara simplesmente acorda, ele vai lá e posta o livro que ele está lendo. Acordei às 5. Para nós, cara, isso é uma questão de filtro. A gente começa a entender as pessoas que estão querendo se preparar porque estão se desenvolvendo. Estar dentro desse grupo e o cara falar assim, postou a foto, será que o cara vai ler? A partir do momento que ele posta, ele tem a obrigação de fazer uma apresentação dentro da empresa sobre os aprendizados que ele teve. Isso é um baita de um ritual. Uau. E tem um case lá que aconteceu lá que eu me arrepio de contar. Nós tínhamos uma vendedora que saiu, que o nome dela era Cleuzinha, e ela pegou e falou assim, Léo, eu cobrava tanto meu filho de estudar. E eu cobrava, e o menino, sabe, imperativo, não estudava. E aí vocês começaram a me cobrar para estudar. E eu comecei a ler dentro de casa. Quando eu comecei a ler dentro de casa, o meu filho começou a ler mais. Então, eu percebo assim, como que uma pessoa do seu time vai desenvolver, e aí volta para o empresário. Eu falei que eu li 600 livros. Como que eu vou cobrar alguém se eu não ler? Então, os rituais, eles estão relacionados também às coisas que você acredita. Cara, a gente tem um ritual da alta performance, do resultado, da comemoração, e para isso você tem que estar lembrando o time o tempo todo, que vale a pena fazer, com pequenos rituais, cara, comemora as micrometas, bateu a meta do dia, comemora, fez uma venda legal, comemora, incentiva o time, e pior de tudo, Marcão, melhor de tudo isso, é que o ritual ajuda no processo de cobrança. Você como líder não precisa cobrar, o ecossistema cobra o cara. Legal, Entende? legal. Isso é um negócio... Lá na Eduz, é uma das empresas que eu tenho participação, sou conselheiro também, investidor lá. Tem um ritual que é um ritual de fechamento mensal. A gente chama de fechamento mensal. Aí as áreas apresentam os indicadores e lá é uma empresa de tecnologia, então a molecada jovem, já tem mais de 600 colaboradores. Está em torno de 600 colaboradores, pode estar um pouco menos, um pouco mais, está crescendo tanto que às vezes a gente perde ali... De uma semana para outra não sabe, né? Mas chega lá todo mês, né? As áreas apresentam os indicadores e é muito legal você ter, né, isso na sua cultura, das pessoas reportarem resultado. Porque quando você, seja o fechamento da equipe comercial ou de cada área, eu recomendo que toda empresa tenha um ritual, cada departamento tem um ritual que é o fechamento do mês. Aí esse fechamento do mês tem que reportar os indicadores, os resultados. Então lá na Eduz tem um ritual de toda empresa, onde cada área reporta os seus indicadores. Então ninguém quer fazer feio nesse reporte, né? Então já cria ali uma autocobrança sem ter que ser os líderes lá em cima cobrando. Sim. E aí depois dessas 2 horas que tem de reunião, de alinhamentos, tem sempre a fala lá do Eugênio e a gente usa termos diferentes lá dentro e a empresa ela tem que usar termos diferentes porque a cultura é a personalidade dela, né? Os nossos colaboradores aqui do acelerador, por exemplo, a gente chama dos accelerators e as accelerates. Então não tem nenhuma outra empresa no Brasil que você pode ser accelerator e accelerate, é só no acelerador empresarial. Então isso cria, né, essa cria conexão, né? Cria conexão, cria pertencimento, vai criando essa tribo. Eu amei esse termo que você falou. A empresa que tem uma cultura forte, os funcionários, os colaboradores, gestores, eles se sentem parte de uma tribo. Isso. E a tribo é unida, a tribo tem valores, a tribo tem regras claras, sabe? A tribo se cobra, se apoia. Eu até me arrepio de falar disso. Acho que dá pra ver que você gosta do tema, eu gosto. Que fica empolgado. E o legal da cultura, Leonardo, é que você não precisa implantar um software. Você não precisa nem... Claro que se você tiver um RH, ajuda muito, mas mesmo a empresa que está com 20, 30 pessoas, o dono da empresa já consegue começar a trabalhar a cultura. Aí lá no fechamento da Eduz, já devolvo a bola para você, beleza, reportou os resultados, o que tem depois, como a molecada é jovem? Tem DJ e tem cerveja, entendeu? E tora o pau até 10, 11, meia-noite, enfim. Então todo mês a gente celebra. É o que você trouxe, né? Falta muito nas empresas a celebração e a evolução. Tem muita cobrança, tem a operação do dia a dia, mas não tem a celebração e a evolução que os rituais proporcionam, né? Isso aí. Tá me lembrando de uma coisa aqui agora. Eu estava num encontro de empreendedor em Endeavor e aí tava o Fabrício lá, o CEO do iFood, né? Aham. E aí, cara, eu tava correndo, porque eu gosto de correr domingo de manhã, e o Fabrício estava treinando sozinho. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou correr nada, eu vou lá treinar com o Fabrício, que a gente tem uma conversa e sempre aprende, né?
E eu cheguei pro Fabrício e falei assim, Fabrício, cara, eu tenho que tornar a minha empresa mais eu tenho que tornar a minha empresa mais tecnológica. Cara, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aquela agonia de quando você não sabe o que fazer, né? Sim, sim. E ele me falou um negócio, cara, que mudou a minha mentalidade de um jeito. Ele falou, Léo, tecnologia não é ferramenta, é mindset. Então, olha só, se você não tiver pessoas que acreditam em tecnologia dentro da sua empresa, e aí é cultura mesmo, cultura de pessoas que acreditam em tecnologia, você não consegue implantar tecnologia. Você não se torna uma empresa inovadora, você não se torna uma empresa tecnológica. Então, primeiro passo para você conseguir implantar qualquer tipo de coisa na sua empresa é você ter uma cultura forte, de pessoas que acreditam, pessoas que têm senso de dono, que vão pro jogo. E, cara, cultura é uma coisa que eu já aprendi, Marcão, sabe? Às vezes a gente fala assim, eu quero copiar a cultura da Ambev. Cara, faz a sua cultura. Extrai o que é você, o que são as coisas que você acredita. Não precisa copiar 300 ou o acelerador. Cara, vai lá. Se de repente você não sabe extrair isso de dentro, pede ajuda para alguém que conhece um método, mas tenta extrair o que é de você. É porque a cultura ela tem que ser única, né? Única. Para mim, a empresa, a marca, é como se fosse uma pessoa. E não existe ser humano igual. Tem bilhões de pessoas no planeta, Leonardo, e cada um é cada um. Cada um tem as suas digitais, cada um tem a sua cabeça. Então a empresa é igual. Quem quer copiar é uma fraude. Claro que você pode se inspirar, modelar, você pega referências, né? Por exemplo, eu me inspiro muito na Ambev, na Disney, me inspiro muito em várias empresas. É uma inspiração, né, Marcão? Uma inspiração, que aí você joga no liquidificador, bate, e ali sai, né, o seu suco, sai o seu líquido, Isso. sai a sua cultura. Por isso que é legal na sua empresa você ter nomenclaturas próprias de como você chama as pessoas, dos seus valores e tudo mais, né? Leonardo, quando você